Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Alguém vindo à nossa casa pela primeira vez? Ah, tem essa mocinha ali. Qual é seu nome? Aline. Seja muito bem-vinda, Aline, à nossa casa. Ali atrás também, não foi? Raíssa, o nome da minha sobrinha, Raíssa. Seja bem-vinda à nossa casa, Raíssa. Nós temos o hábito de ofertar o Evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? Então, quando terminar aqui a palestra, vocês venham receber o Evangelho. A gente faz o estudo do Livro dos Espíritos nas terças-feiras. Na quarta-feira, a gente faz o estudo do EJA e do EAD, um estudo mais aprofundado da doutrina. Quinta-feira, a gente faz o tema do Evangelho. E no domingo, temos a evangelização infanto-juvenil aqui na casa, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Vamos, então, nos concentrar. A gente pede para que os celulares sejam desligados, por favor. E o Vinha controla aí a porta, né? Se fizer barulho, você fecha, para não atrapalhar. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao alto, entregando nesse momento, com toda a suavidade, serenidade, desejo dentro de nós de liberar aquilo que nós temos de melhor. Somos filhos da luz, somos herdeiros da vida, somos herdeiros de um Pai Criador que nos conhece, que sabe de nós. Temos um guia e mentor que é o nosso Mestre Jesus, que veio para esse planeta para mostrar a cada um de nós que a esperança se tornou carne, que a luz se tornou presença. E cada um dos exemplos do nosso Mestre foi deixado para que pudéssemos, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que estivéssemos a pensar que não existia mais saída, que não existia mais o porquê acreditarmos, Ele estaria ali, mostrando e nos guiando, direcionando o nosso olhar para um olhar consolador. Que essa noite, Senhor, possamos sentir tudo isso em nossos corações, possamos deixar nossa mente, nosso espírito, nosso íntimo abertos para recebermos todas as bênçãos deste ambiente que foi preparado com tanto amor pela espiritualidade maior. Que o nosso querido amigo possa trazer, através do seu estudo, da sua intuição, as palavras que serão consoladoras. E que nós possamos nos sentir com esse frescor, com essa bem-aventurança, com essa boa nova a invadir os nossos corações. Tendo sempre a certeza, Senhor, que contigo nosso jugo será sempre mais leve. Se conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Assim seja. Fico aqui nessa posição. Posso ficar aqui do lado? Boa noite. Que as bênçãos de Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, em rever irmãos e irmãs queridas, minha irmã Josi, tantos irmãos e irmãs que eu poderia citar aqui também. E isso é sempre uma felicidade muito grande, nos sentirmos em casa. A perspectiva do espiritismo e das casas espíritas é que possamos nos sentir em casa. Deixa eu perguntar a vocês, vocês estão se sentindo em casa? Muito bom. E eu gostaria de entrar na casa de vocês, como quem entra para tomar um cafezinho. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de um cafezinho. Você sabe disso, né? Um cafezinho é uma coisa maravilhosa. Principalmente um cafezinho com quem você gosta. Eu tenho um amigo que liga para mim: Josué, vamos tomar um café, jogar a conversa fora. Eu digo, vamos jogar a conversa fora, mas vamos jogar a conversa dentro também. Vamos falar de coisas importantes, vamos falar de amenidades. Dizem que em Pernambuco
Pernambuco, quando você chega na casa de alguém para tomar um café, que você não tem tanto conhecimento ainda, a pessoa te chama para a sala. Mas quando você tem intimidade, para onde é que você vai? Para a cozinha. Vem aqui para a cozinha comer um bolinho, uma tapioca. Vocês gostam de tapioca? Um bolinho, uma tapioca, um cuscuz. Pois é, nessa intimidade, nessa coisa de me sentir em casa junto de vocês, é o nosso tema, que hoje é um tema que, apesar de ter um título tão tranquilo, tão abençoado, o Consolador Prometido, mas nós vamos dar um encaminhamento ao tema, que nós vamos precisar muito desse sentimento de evangelho em nossos corações, porque nós vivemos momentos complexos, nós vivemos momentos difíceis. Tem um salmo que eu gosto muito dos salmos de Davi principalmente, e ele tem um salmo que é o 91. Vocês conhecem o salmo 91? Ele diz mais ou menos assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansará. E quando o salmista usou a expressão esconderijo do Altíssimo, é porque não deve ser um lugar fácil de encontrar. Se fosse fácil, não é esconderijo. Mas por que não é fácil? Porque muitas vezes nós vamos buscar lá fora. Na verdade, o Altíssimo tem. Ela havia sido suicida em 2 encarnações anteriores. E quando nós falamos desse processo tão complexo, o suicídio, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Primeiro, nós nunca podemos afirmar que alguém é fraco porque tirou a própria vida. Nós não podemos jamais afirmar que dessa água não beberemos. Nós nunca podemos afirmar isso. Dizem que nunca é uma palavra que nunca deve ser dita. E nós nunca podemos apontar o dedo ou acusar alguém, porque muitas vezes aquilo que não é dor para você é uma dor insuportável para outra, ou vice-versa. E Ivone do Amaral Pereira havia sido suicida em 2 últimas encarnações. Ela havia reencarnado com o compromisso de trabalhar pela divulgação e justamente trabalhar nesse ponto tão complexo. É um ponto realmente muito complexo. Ela vai psicografar memórias de um suicida que ficou 30 anos na gaveta. Ficou 30 anos na gaveta porque ela ficou impactada com a obra de um espírito português, escritor, poeta, professor, Camilo Castelo Branco. Ela não usou nem o nome verdadeiro dele, botou Camilo Cândido Botelho. Inicialmente a federação posteriormente colocou o autor verdadeiro, Camilo Castelo Branco, que tirou a própria vida porque ele não aceitava perder a visão. E ele tirou a própria vida porque ele não aceitava isso. E eu quero dizer uma coisa para você logo de pronto. Por mais dor e dificuldade que você passe na sua vida, na sua encarnação, acredite no que eu vou falar, você não pode saltar da panela para o fogo. Você precisa entender que muitos espíritos desencarnados têm uma profunda inveja de nós, simplesmente porque nós estamos reencarnados. E na reencarnação você tem todo dia. Eu não tenho medo. Eu não tenho pressa. Alguém aqui está com pressa? Eu espero que você não tenha pressa. Mas existe uma diferença muito grande entre viver e existir. E você precisa entender que nós não precisamos temer a morte. Nós precisamos temer a não viver. Não viver. Às vezes nós estamos só existindo. Existe a montanha, existe a pedra, existe a planta. Você precisa viver. Nós precisamos viver. Foi Jesus quem falou: eu vim para que todos tenham e vida em abundância. Jesus não falou em recurso material. Ele falou em vida. Eu gostaria que ao final de nosso tema, na noite de hoje, você pudesse entender que com o Consolador em nossas vidas, você pode ser profundamente feliz tomando apenas um cafezinho. A felicidade, ela independe dos recursos materiais. Jesus tem uma frase que resume isso quando ele diz: as aves têm seu ninho, os lobos têm seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Jesus não tinha recursos materiais, mas Jesus é o príncipe da vida. E para você compreender, eu conheço muitos irmãos e irmãs em várias casas espíritas quando eu ando e vejo pessoas profundamente tristes, deprimidas, independente da sua condição financeira. Eu tenho uma pessoa querida que um dia ele me convidou para entrar no carro dele e eu quase me perdi dentro do carro.
Eu disse, meu Deus, eu pensei que estava numa nave espacial. Eu não sei pronunciar o nome do carro, você acredita? E nós, quando queremos tomar um cafezinho, a gente vai no São Brás, numa outra cafeteria, num Delta, ou em casa, ou na esquina, ou em qualquer lugar, numa padaria. Não é assim? Esse amigo meu, e eu digo a você que nós fizemos uma grande amizade porque nos conhecemos há alguns anos, e ele passou por um momento muito delicado, uma depressão profunda, uma tristeza profunda, uma vontade de perder a vida. E ele disse, Josué, eu parava e chorava. E um dia a esposa dele, ele tem tanto recurso que a esposa dele disse, meu filho, vamos tomar um cafezinho? Eu falei que a gente toma cafezinho nas cafeterias ou em casa. Ela disse, vamos ali em Paris? Tomar um cafezinho em Paris é diferente, né? Olhando a Torre Eiffel, lá em Paris. E não é que eles foram para Paris tomar um cafezinho? Eu disse, poxa vida. E ela, sabe qual foi a tristeza dele? Porque ele chegou para ela e disse assim, ela disse, e aí, meu amor, você está melhor? Ele disse, Josué, eu comecei a chorar. Porque eu não estava melhor. Eu estava até pior. Bom, pior em Paris deve ser melhor, menos ruim do que em outros lugares. Mas ele não estava bem. Porque quando você não está bem, você pode ir para a lua. A dificuldade, a dor, o sofrimento vai com você, ele acompanha. E ele disse que um dia, o psiquiatra dele, porque ele foi acompanhado por um psiquiatra já faz muitos anos, e ele disse que um dia o psiquiatra dele, decepcionado, porque quanto mais medicação passava, prescrevia, tratamento, terapia, ele era em dose dupla, psiquiatra e psicólogo, acompanhava ele. Nada resolveu. Um dia o psiquiatra, eu acho que inspirado, chegou para ele e disse assim, ô fulano, eu quase disse o nome dele, não pode. Ele disse, José, você pode até falar, mas não diga meu nome, pelo amor de Deus, jamais. O psiquiatra disse, por que você não vai numa casa espírita procurar alguma coisa? Ele disse, você é espírita? Ele disse, eu não sou não, mas eu tenho até, eu admiro. Como isso faz muitos anos hoje, muitos psiquiatras, muitos terapeutas, alguns são espíritas e outros são estudiosos e outros não são, mas também não ignoram. E aí ele disse, Josué, eu fui. Cheguei numa casa espírita que tinha, eu não vou citar qual é o nome da casa para não chegar nem perto da pessoa, que tem um trabalho de assistência social. E ele disse que um dia estava lá no atendimento fraterno, nessa casa espírita, e ele, quando terminou o atendimento fraterno, ficou olhando o trabalho da assistência social. Era uma época que se servia sopa. As sopas, muitas casas hoje usam aquelas tapauezinhas, umas embalagenzinhas de plástico, acho que de sorvete, né? Umas coisas assim. Mas na época era prato, tinha prato. E ele disse para mim que ficou olhando, né, o trabalho, achou aquilo bonito. Aí a dirigente da casa chegou para ele e disse assim, você está fazendo atendimento? Ele disse, estou. Você quer se melhorar um pouco mais? Ele disse, eu quero. Ela disse, vem aqui comigo, vamos lavar prato. Ele disse que olhou assim, lavar prato. Ele não tirava nem um prato em casa da mesa, quando ele jantava. E ela chamando ele para lavar prato. Num primeiro momento ele ficou revoltado. Aí ela chegou para ele e disse assim, ele parou, ficou em dúvida, ela foi e tirou a dúvida. Venha que você vai ficar melhor lavando prato, venha. José me falou com tanta autoridade. E eu disse, e você? Ele disse, eu fui. Lavei prato, foram os melhores pratos que eu lavei na minha vida. Eu lavei prato, aquilo me deu uma sensação estranha. Eu fui se sentindo bem. E depois eu disse, meu Deus, será que isso foi impressão minha? Próxima semana eu estou aqui para lavar prato. Ninguém tira esses pratos de mim mais. E ele voltou, lavou o prato, trabalhou, ajudou e nunca mais ele deixou de ajudar. Sabe por quê? Porque nós não podemos aqui generalizar em nada do que nós falamos. Mas uma vez perguntaram ao Chico, como é que eu faço para sentir com mais profundidade a presença dos bons espíritos da minha vida? E o Chico falou, meu irmão, o Emmanuel me diz que todos nós somos muito assistidos, mas quando você trabalha a serviço de Jesus, por Jesus, com Jesus, sem esperar nenhum retorno financeiro, apenas o prazer de servir, a felicidade de estar junto a esses amigos espirituais do trabalho, isso não tem preço. Porque todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos têm voluntários. E em cada equipe de trabalhadores, de trabalho, tem uma coordenação espiritual. Existe aqui nesta casa trabalhos materiais e trabalhos espirituais. E para todos esses trabalhos,
existe uma equipe espiritual coordenando, não existe? E os espíritos que participam dessa coordenação nos acompanham mais próximos quando estamos no trabalho. E não há nada mais importante do que a oportunidade do trabalho. Às vezes as pessoas chegam para mim, Josué, olha, eu ajudo ali na casa. Eu digo, é tudo uma questão de visão. Nós não ajudamos. Nós não ajudamos a casa nos ajuda a nos oportunizar a felicidade do trabalho, que nos leva aos compromissos, aos resgates do passado, através das formas que o mundo espiritual vai se encaminhar de resolver. Esse amigo que eu falei para vocês, ele nunca mais parou de participar. Já faz mais de 15 anos isso. E ele continua no trabalho. Porque ele disse, Josué, é melhor lavar prato do que ir para a Torre Eiffel, do que estar lá em Paris tomando café. Claro que ele voltou para passear, para fazer outras coisas, mas ele disse, eu não vou abrir mão do trabalho que eu faço junto aos necessitados, porque eu aprendi a sentir empatia por eles. Ivone do Amaral Pereira vai trazer nessa obra Memórias de um Suicida o caso de Camilo Castelo Branco, que desperta no vale. E eu quero dizer aqui para vocês que o vale, ele não é uma montanha de um lado do outro e um rio, não. É uma forma de expressão. Não quer dizer que todos que se suicidam vão para aquele lugar específico, mas é necessário um lugar específico. Porque todo mundo que tira, todas as pessoas que tiram a própria vida, porque todo mundo que aqui está na noite de hoje, em qualquer lugar, nós aqui estamos porque reencarnamos e aqui chegamos com passagem de ida e volta. Todo mundo aqui vai voltar para o mundo espiritual. Todo mundo aqui vai voltar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é engraçado porque tem um cantor chamado Raul Seixas. Raul Seixas tem uma música chamada Canto para a Minha Morte. Um dia eu toquei essa música, um amigo meu estava dizendo, José, que música tão estranha. Eu digo, nada, rapaz, vê a música. Eu não vou cantar não, tá, gente? Mas a música diz mais ou menos assim: eu sei que por determinada rua que eu já passei, não voltará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muito tempo e nunca mais eu vou abrir. Toda vez que eu me despeço de alguém, pode ser que esse alguém esteja me vendo pela última vez. A morte surda ronda os meus passos. E eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Você sabe em que esquina ela vai me beijar? Eu não estou falando aqui de idade, não estou falando aqui de saúde, porque para desencarnar é independente da idade. Tem pessoas que desencarnam com saúde. Fulano desencarnou, estava tão bem. E o avô dele foi ficando. Porque Beltrano tem 90, fulano tem 60. Isso é irrelevante. Desencarna a qualquer hora, a morte adora os jovens. A morte, ela bate na porta de qualquer um. Você não deve se inquietar com esse momento. Não deve. Não se preocupe com o dia da morte, com o desencarne. Você não vai morrer, você vai continuar vivo. Você deve se preocupar. Se nesse momento você não está vivendo, você deve começar a trabalhar para viver. Você deve se envolver. Você deve sentir a presença dos amigos espirituais, porque quando você está aqui nessa casa, em todas as casas de Jesus, onde Jesus se faz presente, onde houverem 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Então eu preciso perguntar a vocês precisam me responder. Jesus está aqui nesse momento? Está. Jesus está aqui nesse momento. E nós precisamos sentir Jesus no coração, porque quando você sentir Jesus no coração, as coisas mais simples da vida, as coisas que estão ao alcance de qualquer um vão trazer felicidade na sua vida. E nós vamos sentir os desafios como momentos de aprendizagem, não mais como processos que vão nos levar a infernizar nossas vidas, mas como processos de desafio necessário ao aprimoramento. Camilo Castelo Branco desperta no mundo espiritual. E ele desperta numa condição muito difícil. Eu não vou aqui detalhar sobre a condição suicida, porque ela não é uma regra geral, mas para que você tenha uma noção de como o processo é complexo, porque quando você reencarna, você vem com a quantidade de fluido vital que vai ser suficiente para o seu processo de sua encarnação. Durante a encarnação ele pode mudar. Ele pode ser acrescido, ele pode ser diminuído, ele pode ser trabalhado de uma forma que vai dar a você mais tempo ou menos tempo, isso aí é tudo relativo. Mas quando o indivíduo tira a própria vida, ele ainda tem uma grande quantidade desse fluido vital. Tem espírito que fica sentindo os vermes corroendo o próprio corpo.
porque ele ainda está ligado e preso ao corpo do processo do suicídio. Alguns ficam escutando o barulho da arma, alguns ficam sentindo o veneno que corroeu o seu organismo. Muitos ficam sentindo processos extremamente complexos. E eu poderia dizer uma coisa aqui para vocês, com todas as palavras, pelo amor de Deus. Se alguma vez na sua vida essa ideia já passou, nunca mais permita que ela chegue. Nunca mais permita que ela chegue na sua mente. Se ela chegar, faça uma oração, procure ajuda, use todos os meios possíveis, porque você precisa compreender que você não vai morrer, você não vai deixar de existir. Você só está acrescentando um grande problema na sua trajetória espiritual. E por que o Consolador prometido? Porque todas as religiões dizem que o suicídio é um erro irreparável. Mas aí os espíritos vêm até nós. E o objetivo do Consolador é consolar. E o Consolador nos diz que não existe erro irreparável. Não existe erro irreparável. Todos os erros têm reparação. Nós temos a oportunidade da reencarnação, mas nós precisamos entender que nós vamos colher daquilo que nós plantamos. Existem casos em que o suicida atrasou a própria trajetória espiritual em 100, 200, 300, 500 anos. Atrasou porque muitas vezes ele comete suicídio, uma encarnação vai para outra e vai passar por um desafio ainda mais atroz e se suicida de novo. São vários os processos. Camilo Castelo Branco no mundo espiritual, com vários outros, depois que passou a etapa que ele precisaria passar, porque quando eu falei para vocês que todas as religiões, ou a maioria, dizem que o suicídio, tem religião que não permite nem que seja o corpo velado. Outras proíbem que vão para o túmulo daquele cemitério porque não aceita suicida. São vários problemas, vários processos. Não, se suicidou, está perdido. Imagina a dor de uma mãe que teve um filho, uma filha que tirou a própria vida no momento de desespero. Mas quando o Consolador chega, nos apresenta a oportunidade de compreender que nós podemos reparar os erros do presente e do passado, mas nós precisamos entender que o processo não é simples. No mundo espiritual, existe uma equipe que acompanha os trabalhos junto a esse vale, entre aspas, que nós conhecemos como a equipe Maria de Nazaré, que é justamente a mãe de Jesus. Porque todo suicida deve ser alguém que sofra muito, que passe por muita dificuldade, uma dor, que só ele ou ela sabe explicar lá dentro. E todos aqueles que são carentes de amor, têm muita necessidade de mãe. Aqui entre a gente, mãe é uma coisa muito boa, não é? Pai é bom também, mas é igual a mãe? Depende, né? Tem uns pais que são bons também, mas mãe é demais. Agora, quer ver melhor do que mãe? É a avó. Tem melhor do que a avó? Meu Deus do céu. A avó é muito bom, não é? Dizem que estraga até os netos, isso é verdade? É. Eu vejo pessoas que falam para mim, Josué, minha mãe foi tão rigorosa comigo, mas chegou às netas, desmanchou tudo. Acontece. Maria, mãe de Jesus, representa a mãe de todas as mães. E nada melhor do que uma figura materna para acolher aqueles que sofrem. Tem uma música de Roberto Carlos, eu não sou fã de Roberto Carlos, mas tem uma música dele chamada Lady Laura. Já ouviu Lady Laura? Eu acho tão bonita essa música. Ele fala, é uma música de homenagem à mãe dele, mas ele fala de um jeito, quando eu escuto essa música, me dá uma emoção, você acredita? Ele falando de Lady Laura, da mãe dele, daquela saudade de encostar a cabecinha no colo de Lady Laura, conversar, chorar, desabafar. É uma coisa maravilhosa. E essa equipe Maria de Nazaré, ela acolhe esses espíritos dessa condição tão difícil, de tanto sofrimento. E lá no mundo espiritual, nós vamos acompanhar um caso de um desses que se chamava Mário Sobral. Mário Sobral era um homem como tantos outros homens, que tinha sua família, era na cidade de Lisboa, em Portugal. Ele tinha sua família, mas ele gostava muito dos prostíbulos. Antigamente acontecia muito isso, não era? As pessoas tinham um papel em casa, mas à noite iam para os prostíbulos. E se aceitava muito isso, ele vivia nos prostíbulos. E em um desses prostíbulos ele se apaixona por uma mulher. No livro vem o seu dono, claro.
No livro coloca o nome dela como se chamando Eulina. Ele se apaixona perdidamente por Eulina. E Eulina chega para ele e faz uma proposta: por que nós não vamos viver juntos? Ele disse: é verdade, eu vou me separar da minha esposa. Eu vou me separar, vou deixar ela com meus filhos com alguma coisa e nós vamos viver. Ele tinha posses. E aí vem uma ideia brilhante: vamos passar uma parte dos seus bens para o meu nome? Por quê? Porque senão você vai ficar sem nada. Passa uma parte, quando separar, fica com a família, uma parte, eu fico com a outra, devolvo para você depois da separação. Dizem que todo apaixonado é um cego. É isso, não? É. Dizem que fica meio cego, não é? Ele acreditou. E o que é que vocês acham que ela fez? Ela devolveu? Não. Ela não devolveu. Ela não devolveu e ele ficou perdido. Ele se sentiu perdido. Ela estava, inclusive, na obra diz que ela já estava tendo um caso com um brasileiro. No livro diz isso, era um brasileiro. E ele ficou extremamente perdido, desencontrado, porque ele não tinha mais a família, ele não tinha mais os recursos materiais e ele não tinha mais Eulina. Ele se sentiu sem nada, totalmente sem nada. Ele foi chorando para Eulina: pelo amor de Deus, me aceite. Me aceite porque eu só tenho você. Você pode ficar com quem você quiser, mas não me abandone. Ela riu, ela desdenhou dele. Ela olhou para ele como quem disse assim: você acreditou? Quem acredita nisso acredita em qualquer coisa. E aí ele pulou no pescoço dela e começou a apertar até enforcar. De repente ele tira a vida dela, ela cai sem vida no chão. Ele percebe o que ele havia feito. Ele não havia feito para que isso acontecesse. Foi um momento de desequilíbrio. Ele olha para ela morta. Ele tenta reanimar, não consegue, ver que o corpo dela está sem vida, então ele se enforca e morre também. Ele era homicida e suicida. Ao despertar no vale, profunda dor, desequilíbrio, eu não vou aqui narrar os detalhes para vocês. Depois de muitos anos, não sei se foram anos, se foram décadas, o livro não fala, mas aí ele é acolhido pelo Hospital Maria de Nazaré. E ele vai para o hospital aos pedaços. Uma simbologia. E lá no hospital ele olhava para as mãos. Ele dizia: meu Deus, essas mãos mataram Eulina. Ele não se conformava. E ele ficava inquieto. E um dia alguém chegou para ele e disse: mas meu irmão, um dia você vai voltar, vai reencarnar, vai ter a oportunidade de recomeçar. Ele não conhecia a reencarnação, ele não sabia, nem todo espírito desencarnado sabe. E ele dizia: meu Deus, eu vou poder voltar? Vai. Você vai poder voltar, não vai ser fácil, meu irmão. Você vai precisar se envolver aqui, se adaptar, trabalhar, estudar, se orientar, se fortalecer, para poder você voltar. Ele disse: eu preciso voltar. Ele é o primeiro do grupo que reencarna. Muitos passaram muitos anos, décadas sem reencarnar, ele reencarnou mais rápido. Porque ele não suportava a vida sem ele, sem Eulina, sem ninguém. Ele não suportava viver daquele jeito. E aí um dia ele vai se encaminhando para as câmaras de reencarnação e ele já vai dando tchau às pessoas sem as mãos. Lembram de Jesus no Evangelho? Se a tua mão for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida sem as mãos do que entrar com a mão e perder a alma. Entrar na vida é afirmar, melhor reencarnar sem as mãos do que reencarnar com a mão e perder a alma. Às vezes nós usamos os instrumentos que recebemos como concessão divina e nós usamos mal. Às vezes usamos mal os ouvidos, usamos mal os olhos. Quantas vezes nós buscamos ver o que não deveríamos ver? Usamos mal a língua como instrumento de morte, de destruição, de dor e sofrimento. Quantas vezes a língua leva vidas a serem destruídas, palavras que levam dor e sofrimento às pessoas. Eu tenho um amigo que ele disse uma vez para mim, porque lá em Ação e Reação, obra do Espírito André Luiz, eu não sei se alguém aqui já leu André Luiz, alguém aqui já leu André Luiz? Quem não leu, por favor, não comece por esse livro, Ação e Reação. Tá? Quem não leu, você primeiro deve, uma sugestão. Você começa por nosso lar, os mensageiros, depois você vai seguindo adiante, mas não começa por ação e reação. Geralmente quem começa tem dificuldade. E é normal ter essa dificuldade.
Em Ação e Reação, André Luiz vai falar que muitas vezes nós pedimos reencarnações dolorosas que vão nos impedir em passar por quedas que passamos no passado. Existem aqueles irmãos e irmãs que pedem para voltar com o estômago, com o fígado sensível, porque quando voltaram com eles íntegros, se entregaram aos excessos do álcool. E todos nós sabemos que os excessos do álcool, os abusos do álcool, causam processos de vampirização espiritual. Os espíritos que bebiam antes de desencarnar continuam querendo beber depois do desencarne. Se tem alguém aqui, nesse momento que eu falo, na condição do alcoolismo, nós orientamos a trabalhar e tratar desde já. É mais fácil tratar no corpo físico do que no mundo espiritual. É mais fácil tratar no corpo físico. Eu tenho um amigo que ele disse: eu não nasci para beber. Ele começou a beber de uma bebida que, eu vou dizer até o nome, é uma bebida de muitos anos atrás. Ele contando para mim, ele disse assim: Josué, eu comprei um dia 1 litro de uísque para começar a tomar um tal de Nato. Vocês conhecem, né? Nato Nobles. Ele disse: Josué, eu passei tão mal com aquela bebida. Aí ele foi comprar uma melhor. Comprou um tal de Johnny Red. Aí começou a beber, passou mal também. Aí ele disse: é porque o uísque não é tão bom assim. Ele comprou um melhor, um Black, passou mal também. Aí ele disse: agora eu vou para o mais caro, que é o Blue. Aí ele comprou o Blue, dessa bebida que eu falei. Hoje deve ser uns R$1.000 o litro dessa bebida, talvez seja isso. Ele disse: foi pior do que o Nato Nobles. Eu não nasci para beber, graças a Deus. Porque você não sabe as consequências que você poderia ter no desequilíbrio do campo do alcoolismo. Porque o campo do alcoolismo leva os espíritos a fazer sintonia conosco, levar ao suicídio e ao homicídio. Porque quando você se entrega ao alcoolismo, você pode assumir o volante de um carro, passar por um acidente, desencarnar alguém. E quando você faz isso, sob efeito do álcool, você pode ser homicida. Você pode ser suicida. São vários processos complexos que nós não podemos confundir acidente com determinados processos. Eu não estou aqui, lembram sempre, generalizando nada. Porque tudo vai de acordo com o nosso sentimento e o nosso coração. Mas o processo do alcoolismo é complexo. São vários fatores que interagem entre si. E antes da chegada do Consolador, nós não sabíamos. Brindávamos até a saúde com uma substância que faz mal à saúde. Não se brinda a saúde com a bebida? E olha que a bebida envolve outros parâmetros que nós nem imaginamos. Até no incentivo ao suicídio. E aí o que foi que aconteceu? Nós vamos observar que Mário se encaminha para as câmaras de reencarnação sem as mãos, reencarna sem as mãos e com dificuldade respiratória. Por que com dificuldade respiratória? Porque ele mesmo provocou, através do suicídio, ele danificou o perispírito deliberadamente. Porque quando você desencarna num acidente, em outros processos, muitos espíritos desencarnam num acidente, o corpo ficou aos frangalhos, mas ele desperta no mundo espiritual muito inteiro, muito bem, porque ficou tudo ali no corpo. Muitas enfermidades no momento do desencarne, o corpo é como se fosse um dreno, fica ali no corpo. O espírito desperta bem. Em outros casos, o espírito ainda vai passar por um processo de convalescência, de reabilitação. São vários os processos, mas o suicídio leva, inclusive, à reencarnação numa condição de debilidade. O Mário reencarna filho de uma meretriz. Ele reencarnou filho de uma meretriz porque ele vivia cultivando o ambiente da prostituição. E eu não estou aqui criticando as meretrizes, porque eu não tenho esse direito. Uma vez eu fui numa casa espírita, eu conheci uma mulher que chegou para mim e disse: meu filho, eu fui uma pessoa que vendia o meu corpo. Ela disse: eu vendi o meu corpo porque quando eu tinha 8 anos eu fui jogada na casa da... Ela viveu na área da Zona de Açúcar, na zona da Mata Sul. Na área da cana, ela viveu na casa de um senhor de engenho, que aquelas pessoas que forneciam cana para as usinas. E eu vivi naquela casa e eu era violentada pelo marido da patroa e pelos filhos dela. Um dia, não aguentando mais aquela violência, eu cheguei para ela e disse: eu não aguento mais, seu marido vem à noite, a patroa olhou para ela e disse assim: você devia gostar, porque devia ser uma honra para você. Ela disse: eu não aguentei mais, depois de sofrer tanto, porque minha comida do almoço era o resto das sobras do prato, e todos eles juntavam, faziam um prato, era o meu. À noite, o que sobrasse na mesa, juntavam, faziam um prato, era o meu.
Era assim que eu vivia. Não aprendi a ler, não aprendi a escrever, não aprendi a fazer nada a não ser trabalho doméstico. Ela disse, mas eu fugi. Eu fugi porque uma pessoa me ajudou, uma pessoa de lá mesmo me ajudou, vendo meu sofrimento, mas eu não tinha como viver na cidade, eu vendi meu corpo, eu não nego. Mas eu engravidei e eu disse, minha filha, o meu filho não vai sofrer o que eu passei. Em nome de Jesus. Ela disse que trabalhou, serviu, lavou roupa, fez uma série de processos, educou seus filhos, eles não passaram pelo que ela passou. Jesus também não condenou aquelas mulheres que chegaram nessa condição. Ele tinha um olhar de ternura. A mulher adúltera, que não se pode confundir com Maria de Magdala, a mulher adúltera que foi jogada ali diante de Jesus, porque ela estava para ser apedrejada. Porque era da lei de Moisés que aqueles que fossem flagrados em adultério deveriam ser apedrejados. Mas alguém já ouviu falar de um homem que foi apedrejado? Você já ouviu alguma vez? Não. Nunca os homens eram apedrejados. Até hoje, no Oriente Médio, em países como o Irã, o Afeganistão, as mulheres ainda são apedrejadas. Mas jogar aquela mulher diante de Jesus, Jesus olhou para ela com ternura, porque Jesus enxergava, além do físico, ele enxergava as almas, ele enxergava o coração, o sentimento, ele sabia a dor e os processos que ela carregava. E Jesus, há uma frase que as pessoas dizem que ele usou na época, está na Bíblia, no Evangelho, que ele diz, aquele que não tiver, que atire a primeira pedra. Não foi essa frase que impactou ele, segundo os Espíritos. A frase que impactou os homens da época foi porque Jesus perguntou, mas é possível alguém adulterar sozinha? Porque só estava a mulher. Senhor, ela foi flagrada em adultério, sim, mas sozinha? Como é que alguém pode adulterar sozinha? E todos eles entenderam, porque vários deles que ali se encontravam haviam ficado com ela também. Jesus olhou para ela, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vai, não voltes a errar. Mas Jesus não tinha esse mesmo parâmetro com os religiosos, os sacerdotes da época. Jesus era perseguido pelos sacerdotes. 2000 anos depois, parece que ainda é o mesmo processo. Os falsos moralistas, aqueles que ficam olhando a vida dos outros, aqueles que ficam apontando, acusando, sepulcros caiados por fora, podres por dentro. Eles se incomodavam porque Jesus se indignava com eles. Jesus vai falar dos mercadores do templo, porque o templo de Jerusalém, eu preciso falar rápido, porque o templo também aqui anda rápido, mas o templo de Jerusalém tinha até cambista. Porque na época havia o câmbio, sim. Porque a moeda do Império Romano era o denário. Mas haviam pessoas que vinham de outras nações e eles traziam outras moedas, traziam sacrifício, porque o povo hebreu adorava sacrifício, ele sacrificava até gente. Há passagens no Antigo Testamento, na primeira revelação, de alguém que ofereceu o filho ou a filha em holocausto. E eu não estou falando aqui de Abraão. Em holocausto significava em sacrifício. E eles levavam animais para sacrificar, só que quando eles chegavam lá no templo, o animal, eles falavam, seu animal que você trouxe não é um animal que vale a pena para um sacrifício. Nada parece com hoje, algumas situações que nós vivenciamos. E ele diz, olha, é melhor comprar um animal aqui. Eles não traziam a moeda da época, eles tinham que ir para os cambistas. E eles deixavam o animal que trouxeram e compravam um animal que havia lá a criação desses animais do templo com esse propósito. Jesus expulsava os vendilhões do templo. Os vendilhões do templo. Aqueles que não servem a Deus, aqueles que se serviam. Jesus vai falar sobre esses sacerdotes em toda a sua vida. Jesus vai se indignar com ninguém. Jesus se indignou, a não ser com esses falsos religiosos. Quem é que existe? Ah, meu Deus, eu já ouvi alguém dizer assim, olha, você sabe que essa madeira aqui foi da Arca de Noé? Você já viu alguém querendo vender um pedacinho da talisca da Arca de Noé? Outro pegou um copo d'água e disse, essa água aqui foi água do dilúvio. Outra viu uma pena e disse, aqui isso é a pena de um anjo. Imagina o valor da pena de um anjo. Ainda existe hoje, como há 2000 anos atrás, os vendilhões do templo. E foram esses vendilhões que trabalharam para crucificar Jesus. Ainda se fazem presentes. Jesus tem uma frase tão impactante, porque quando Jesus vai na casa de Zaqueu e começa a fofoca, porque ele estava na casa de Zaqueu, Zaqueu era um
um homem de má vida, um pecador. Eles não gostavam de Zaqueu. Jesus estava lá e eles começaram: teu mestre entra na casa de um pecador, um homem de má vida. E Jesus, ouvindo, ele sai e ele vai usar uma frase forte: sacerdotes, hipócritas, até as meretrizes te antecederão no reino dos céus. Porque eles falavam tanto das meretrizes, e Jesus fala para eles que as meretrizes chegariam primeiro do que eles no reino dos céus. Porque elas só vendiam o corpo. Eles vendiam o corpo, vendiam a alma, eles vendiam tudo que aparecesse. Porque há uma frase que diz que o homem que se vende não vale o que se paga. E eles vendiam de tudo. E no mundo espiritual, nós aprendemos que a moeda mais importante é a moeda da caridade. É a moeda da compaixão, é a moeda da misericórdia. Mário Sobral reencarna filho de uma meretriz. A meretriz olhou para ele, e as mãos com dificuldade respiratória, ela não queria, ela disse: hoje eu vou deixar aqui e vamos embora. E ela foi embora. Ia passando nas imediações uma mulher com uma filha, a menina com 9 anos de idade aproximadamente, vai passando nas imediações, e aquela senhora que fazia lavagem de roupa para ganhar dinheiro. Eu acho que ainda existe hoje quem faça isso, não existe? Será que existe ainda? Eu acho que ainda existe. Aquela senhora pega aquela criança com muito amor no coração, olha para aquele menininho recém-nascido, não. Recém-reencarnado. É uma brincadeira. Não existe recém-nascido. Somos recém-reencarnados. O espírito o corpo não nasceu ali. O corpo nasceu ali, mas o espírito já vem. Olha Jesus falando para Nicodemos: o espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que nasceu do espírito. Você não sabe de onde vem aquele espírito e nem para onde ele vai. E aquele ali é um recém-encarnado, porque o corpo é novo, mas o espírito não é não. E aí aquele bebezinho lá pega, puxa para o peito e diz assim: vai ser o meu filho. Sentiu um amor tão grande por aquela criança abandonada, por aquele sofredor, que já tinha dificuldade respiratória desde aquele momento. Ela aconchega ele ao peito e diz à filha: vai ser seu irmão, minha filha. A menina tinha 9 anos. E os anos se passam, e um dia ela chegou para a filha e disse assim: minha filha, eu estou me sentindo cada vez mais fraca. Eu acho que eu não vou demorar muito, mas se eu morrer, você cuida do seu irmão? Ela diz: eu cuido, mamãe. Eu vou cuidar do meu irmão. Quando você olha um processo desse, você diz assim, na visão que nós temos limitada, você diz assim: meu Deus, é uma bomba que ela está deixando nas mãos da filha. Uma bomba que ela está deixando nas mãos da filha. Você pensaria assim também? Nós pensaríamos ou não? Porque ela trouxe um processo desse para colocar nas mãos de uma menina. Ela não pediu isso, podia ter levado a criança para um orfanato. Porque colocou nas mãos da filha aquela filha, depois da morte da mãe, vai cuidar daquele irmão de coração durante toda a vida. Não vai casar, porque naquela época não tinha previdência social, não tinha uma série de recursos. Então ela tinha que se sustentar, ela e o irmão, e ninguém queria uma mulher que vivia se dedicando ao irmão. Então ela não casa, ela não vive, ela só sobrevive cuidando daquele irmão doente, com dificuldade respiratória. 40 anos se passaram. Os espíritos que haviam desencarnado praticamente juntos, no mesmo período que haviam sido acolhidos do vale, eles vêm à Terra para observar como estava se encaminhando a reencarnação de Mário Sobral. Aí vem Camilo, vem outros suicidas, e eles vêm acompanhar o processo como aprendizagem. E o espírito que os guia até a crosta para fazer esse acompanhamento na casa daquela família diz assim: Mário está cumprindo fielmente o seu planejamento espiritual. Ele reencarnou numa condição dificílima, ele está resgatando esse processo e a sua irmã está cuidando dele com esmero. Agora, quem vocês acham que é a irmã de Mário? A irmã de Mário é Eulina, que, compreendendo o seu papel no processo do homicídio e do suicídio de Mário, ela pede para voltar antes, para poder se preparar para recebê-lo, porque no caso do processo doloroso do resgate, o papel mais difícil foi feito por ela. Porque aquele que vem na condição
da enfermidade, ele já vem na condição, na expiação, ele não escapa. Mas quem vai cuidar pode fugir ao processo. Quantos não fogem? Quantos no momento do processo do resgate, do acompanhamento, da dedicação, não se afastam do processo? Eu não estou aqui criticando quem faz isso, também não tenho o direito de criticar nem condenar ninguém, mas é preciso que você compreenda que todos nós temos as escolhas que podemos fazer na nossa encarnação. Um dia eu falava sobre as escolhas e eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos sempre fazendo escolhas. Alguém chegou para mim e disse, mas Josué, nem sempre estamos fazendo escolhas, existem aqueles que não fazem escolhas. Nós sempre falamos que nós estamos sempre escolhendo, você está sempre escolhendo. Quando você não escolhe, você escolheu não escolher. E quando você não escolhe, alguém escolhe para você. Por isso que é importante que seja você a fazer as escolhas da sua vida, porque se você não escolher, alguém vai escolher. E é preciso que você entenda todo esse processo. O Mário ali se encontrava na condição do resgate. Quem enxerga apenas com os olhos da matéria, observaria o sacrifício daquela irmã que não tinha nada a ver com aquele irmão, mas havia muito mais nesse processo, havia todo um processo de espiritualidade. E é preciso que você entenda que na vida, às vezes a gente ganha para perder, às vezes a gente perde para ganhar. Um dia eu acompanhei um caso de uma pessoa muito conhecida minha, que há muitos anos atrás ela chegou no movimento espírita, na casa espírita, pelo atendimento fraterno, pela obsessão, começou a se tratar. E nesse processo de tratamento, um dia ela chegou para mim e disse, Josué, estou tão feliz. Eu disse, por quê? Porque eu fui promovida. Eu vou embora, eu fui promovida, vou para Brasília. Ela trabalhava num tribunal, não posso detalhar mais do que isso. Ela disse, eu vou para Brasília trabalhar. Na mesma hora eu pensei. Eu disse para ela, mas você vai permanecer no trabalho espiritual? Ela aqui estava se tratando, havia chegado na casa espírita deprimida, havia chegado na casa espírita com uma série de processos, ela estava se tratando, estava se sentindo bem, estava ficando melhor, mas aí ela foi transferida para Brasília. Um dia eu encontrei a mãe dela, aqui na cidade do Recife, na região metropolitana. Ela disse, minha filha está tão mal, Josué. Ela estava tão bem aqui. Em busca de uma promoção para ganhar um pouco a mais, ela se afastou do trabalho espiritual. E lá onde ela se encontrava estava totalmente desequilibrada, porque ela via, longe das pessoas com quem ela tinha aproximação, se desencontrado. Às vezes os espíritos perseguidores usam técnicas que nós nem imaginamos, porque eles usam técnicas através da astúcia que precisamos ter, o olhar para enxergar. Por isso disse Jesus, vigiai e orai. Por que não é orar e vigiai? É vigiar e orai. Porque quando o processo da obsessão, quando o desequilíbrio bate na sua porta e você vai percebendo através dos sinais que alguma coisa está diferente, que não está normal, que não está coerente, você identificou através da vigilância. Quando você identifica através da vigilância, você entra em oração. Para que você tenha uma ideia, eu lembro de um processo em uma dessas tantas casas espíritas que visitamos, de uma pessoa muito querida, que por um período ela passou num processo de angústia, de solidão, de depressão, de inquietação. E ela disse, Josué, e eu não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que quando estão passando por muita dificuldade se entregam a bebida, não acontece? Fulano está triste, vai beber. Reginaldo Rossi tem até uma música chamada Garçom, aqui nessa mesa de bar. Por quê? Porque ali na mesa de bar, o garçom deve ter ouvido tanta história de tristeza, de miséria. E ela disse, José, quando eu estou mal, eu vou beber. E quando está bem? Aí ela disse, eu vou beber também. É incompreensível, ela passou por um momento de dificuldade, passou um período sem beber. Começou o tratamento, passou sem beber. A dor bateu na porta com tanta força, porque ela perdeu o emprego. Preste atenção. Ela perdeu o emprego e perdeu o relacionamento. Quando eu dou esse exemplo é de uma pessoa, não estou dizendo que é um homem nem uma mulher. Uma pessoa, tá? Essa pessoa perdeu o emprego e perdeu o relacionamento. O que essa pessoa não percebeu de imediato é que foi um processo espiritual, uma armadilha que foi trabalhada ao longo de muitos meses para que levasse ela para esse campo de desequilíbrio, porque levando ela para esse campo de desequilíbrio, os espíritos queriam levá-la ao suicídio. Então ela perdeu o trabalho e no mesma semana perdeu o relacionamento.
E ela disse: Josué, eu não aguentei, eu fui encher a cara. Foi encher a cara. Quando ela estava enchendo a cara, ela começou a ouvir uma voz. Não é uma voz falando. É uma voz que você pensa que é sua, porque uma parte dos pensamentos que estão nas suas mentes não são de vocês. São pensamentos que vêm de fora. De espíritos que tentam plantar. Eu conheço pessoas que chegam para mim e dizem assim: Josué, tem um pensamento que quanto mais eu mandava ele para lá, mais ele voltava. Muitas vezes o pensamento volta porque ele não é oriundo seu. São pensamentos que entidades espirituais inteligentes e técnicas no processo tentam implantar em nossas mentes. Os nossos amigos espirituais também trabalham para implantar em nossas mentes. Mas nós, através do nosso livre-arbítrio, vamos escolher quem queremos ouvir. E ela disse para mim: Josué, naquele momento, ela, eu digo pessoa, tá? Ela disse para mim: Josué, naquele momento de dor, eu ouvi uma voz falando para mim para acabar com a minha vida. Você não está vendo a dor que você está passando, não tem perspectiva, não tem saída, sozinha, sem emprego, sem relacionamento. Você não tem perspectiva na sua vida. Você não vê o sol surgindo. Eu gosto sempre de lembrar que no futebol diz assim: nos acréscimos tudo pode mudar. Não é nem os 45 minutos do segundo tempo, é nos acréscimos. O time empata e vira o jogo. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Isso acontece. Só não acontece quando é jogo do esporte. Geralmente não acontece. E aí o que foi que aconteceu? Naquele desequilíbrio que ela vivia, ela pensou em tirar a própria vida. Mas aí ela disse assim: Josué, foi a voz de Deus, de um irmão que fazia parte do grupo de trabalho espiritual da casa que ela frequentava, que depois disse para nós que teve uma intuição e veio o nome dessa pessoa. E resolveu ligar para ela, porque veio o nome na mente dela, ligou, ela disse, quando atendeu, que a pessoa falou: eu vou dizer aqui irmã, porque pessoa, tá? Porque eu não quero identificar se é homem ou mulher. Minha irmã, ou melhor, pessoa, faça isso não. Pense em Jesus. E ela disse: Josué, quando naquele momento a pessoa fala, como meu irmão falou isso, que foi um componente do grupo, quando falou isso, imediatamente é como se eu tivesse cega, não vendo nenhuma saída. A pessoa falou para mim: você vai perceber que depois de toda a noite surge o dia, depois de uma tempestade surge um sol bonito, pode ter certeza que tudo pode mudar. E essa pessoa disse para mim que depois de 2 anos que isso aconteceu, tudo mudou na vida dela para melhor. Ela resistiu. Os espíritos que nos auxiliam, que nos acompanham, nunca nos abandonam. Nós é que nos esquecemos. Nós é que precisamos ou priorizamos dar vazão aos perturbadores. Mas nós temos o poder da escolha. O Consolador prometido vem até nós em nossos corações, e quando ele se encontrar no seu coração, tendo como referência a compaixão, a misericórdia e o perdão. Eu sei que chegou o meu horário, mas eu vou ser bem rápido para encerrar. Quando ele chega em nossos corações, através da misericórdia, da compaixão e do perdão, ele transforma vidas. E eu gostaria de lembrar para você que quando ele se encontrar no seu coração, você vai ser feliz, tomando um cafezinho, no subúrbio, na sua casa, onde você se encontrar. Não importa do jeito que você se encontrar, mas um cafezinho vai trazer a felicidade que muitas vezes muitos irmãos e irmãs não conseguem apenas pelos recursos materiais, porque o Consolador, ele transforma nossos corações, ele nos renova. Por isso disse Jesus: ressuscitai os mortos, porque muitas vezes nós nos encontramos na condição daqueles que não estão vivendo, estão só existindo. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver, nos iluminar, nos abençoar todos os dias dessa encarnação, de outras encarnações. Que nós possamos aprender com os desafios e entender por que eles surgem em nossas vidas. Que esses desafios existem para serem superados. Que o trabalho do Evangelho é o processo mais importante de renovação e transformação que você pode trazer para a sua encarnação. Que as bênçãos de Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Quanta coisa para a gente refletir, né, meu amigo? Obrigada.
Esse capítulo é um capítulo muito bonito do Evangelho, é o Consolador Prometido, acho que é um dos capítulos mais lindos. E eu queria só deixar o trechinho inicial do capítulo, que diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Está em São João 14,15. Então, é essa mensagem, né, meu amigo? Vou falar só um pouquinho, uma coisa bem rápida. Ela fez a leitura bem interessante, porque João, existe um objetivo de Jesus ter falado isso para João. Porque João evangelista, ele vai ouvir isso. E João vai reencarnar como Francisco de Assis. E quando você pega o livro dos Espíritos, tem um capítulo chamado Prolegômenos. Você vai ver no rodapé do livro que os Espíritos que assinam a obra, apenas uma parte deles, o primeiro que assina a obra é João. Porque foi justamente para João que Jesus trouxe o compromisso, a profecia na época. E é por isso que está lá no livro dos Espíritos, e existe todo um processo espiritual. É muito lindo falar sobre isso. Por isso que esse tema Consolador é tão amplo, né? Então é isso, meus queridos, que fica esse convite a todos nós, não é? De renovarmos a nossa vida, trazendo esse Consolador para as nossas lágrimas, para as nossas dores, para as nossas alegrias também, porque a gente não deve só lembrar do nosso Mestre nos momentos que a gente está triste, que a gente precisa se ajoelhar ou evocar alguma ajuda. A gente lembrar de Jesus também quando a gente estiver sorrindo muito, quando a gente estiver muito feliz, quando a gente estiver emanando, não é, toda a nossa alegria, porque essa alegria só pode vir dele, não é? Só pode vir dele. A gente vai ter passes agora no final, tá certo? Aqueles que não fizeram tratamento. A gente tem aqui na nossa casa, nós fazemos um atendimento fraterno, não é? E as mensagens, elas podem ser recebidas a partir das 5h30 da tarde, tá? Podem chegar aqui, quiser chegar mais cedo, a nossa equipe já está aqui pronta para entregar as mensagens, tá bem? Meu amigo, muito obrigada. Como dizem os espanhóis, até sempre. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. A gente quer lembrar que agora semana que vem, dia 5 de outubro, nós estamos indo para a nossa caravana de outubro. Cada 2 meses a casa visita uma cidade no interior, a gente vai para Canhotinho. E aqueles que quiserem e que puderem doar algo para a gente levar, nós sempre levamos um caminhão com doações, né? São pessoas realmente muito necessitadas, material e espiritualmente. A caravana é um momento de muito... Olha isso, cara. Você conhece? É Socorro, é o centro lá dela, e a gente vai estar indo, tá bem? Você pode fazer a prece para a gente. Querido Jesus, te agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Que a luz da tua mensagem envolva todos os corações, apesar de sermos quem somos, das nossas fraquezas e imperfeições, dificuldades e limitações. Estás sempre, Senhor, presente em nossas vidas. Que a luz do teu Evangelho ilumine a nosso planeta, a todo o universo, a todos os corações que sofrem com tantas dores, dificuldades. Que as bênçãos da tua presença nos renove hoje e sempre. Que assim seja.